mais uma vez, graça e misericórdia do Senhor sejam ininterruptamente em favor de cada um de vocês. Apocalipse 21, verso 8 e o pseudo-cristianismo da esquerda. Alguém que se diz cristão, sendo adepto da esquerda, facilmente nega a Cristo. E por isso, esse alguém é justamente classificado como pseudo-cristão, ou seja, um falso cristão. E o destaque em Apocalipse 21, verso 8, esclarece essa negação a Cristo com requintes de detalhes. Vejamos a seguir as seguintes sentenças do próprio Cristo como perfeito juiz, que é quem estabeleceu o conteúdo em Apocalipse e, nesse caso, farei proveito do que Cristo tem por determinação, conforme o registro em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que aborda os seguintes adjetivos pecaminosos. Os covardes não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E covardia é um predicado facilmente detectado nos pseudo-cristãos simpatizantes e militantes da esquerda, principalmente quando o assunto é o famigerado politicamente correto para o relativismo que favorece a complacência para com o mal. E é preciso admitir que os covardes têm certa intrepidez e ousadia para aprovarem e até cometerem tudo aquilo que é errado, enquanto são covardemente opostos a tudo aquilo que é certo. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E a incredulidade, pela contraposição aos preceitos de Deus, é peculiar nos subservientes de Marx, além de que, principalmente nesse cenário religioso moderno, é muito comum a redefinição da Bíblia no sentido de se substituir o criacionismo teísta pelo naturalismo, materialismo e evolucionismo de Darwin, sem falar de tantos outros detalhes que denotam incredulidade aos pseudo-cristãos. Os corruptos não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E corrupção de toda espécie é item essencial na agenda da esquerda. Por isso, seus adeptos não podem ser confundidos com crentes em Cristo. Os assassinos não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E assassinato, pelo estrito sentido bíblico do termo, diz respeito ao fato de não apenas premeditar e praticar a morte de alguém, mas também cultivar o ódio contra o semelhante. E isso, como se pode perceber nas cartilhas da esquerda, é via de regra, porquanto é imprescindível o ódio mortal contra aqueles que se opõem às causas revolucionárias marxistas, progressistas, socialistas, comunistas e afins, que dão corpo às pluriformes ideologias da esquerda. E, ainda falando em assassinato, o tipo mais monstruoso que consiste em crime hediondo é o aborto, praticado com requintes de crueldade a favor de mulheres que, por mera ideologia, não permitem que os indefesos frutos de seus ventres possam nascer e viver. Os sexualmente impuros não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E quando se trata de imoralidade sexual,
é explícito no combo de ideologias da esquerda um desregramento que depõe enfática e incisivamente contra a família estabelecida por Deus. Na Bíblia, sob a versão Almeida, revista e atualizada, temos o emprego do adjetivo abomináveis para sexualmente impuros, nesse mesmo texto e verso de Apocalipse. E isso reflete como uma corroboração para o que Deus, lá no livro de Levítico, chama de abominação a relação homossexual. E, mesmo com esse destaque imutável, os cristãos de esquerda se atrevem a louvarem essa aberrante desordem de aspecto sexual. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E é uma das tantas definições da esquerda que seus adeptos sejam falsamente simpáticos a quaisquer religiões e, portanto, inclusive aquelas que praticam ocultismo, como ritos comumente bizarros que comunicam bruxarias, feitiçarias, adivinhações, superstições, astrologia, entre outras crendices do tipo. É preciso pontuar que há uma falsa tolerância a quaisquer religiões, como requisito da esquerda para seus adeptos. E a razão vem a seguir no próximo tópico, que é o pecado da idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E a idolatria é um pilar da esquerda no sentido de que o Estado acaba sendo um substituto de Deus. Um Estado totalitário é objetivo máximo da esquerda. E quem tem uma boa noção de história, especificamente sobre movimentos revolucionários como social-nazismo, social-comunismo, social-fascismo, consegue compreender que todos eles não admitem o fato de que Deus existe e de que ele reina soberanamente sobre todo o universo, com cada detalhe da existência trazida à luz por ele. Há inclusive o famoso Decálogo de Lenin, no qual são elencados 10 mandamentos de viés comunista que afronta diretamente os princípios pétreos estabelecidos por Deus. E só não vou recitar aqui o conteúdo desse infame decálogo, pelo fato de que essa mensagem acaba se tornando muito estendida. Mas, numa próxima oportunidade, se Deus me permitir, poderei exibir aqui, de forma bem objetiva, com o intuito de esclarecer ainda mais sobre a incompatibilidade entre cristianismo e esquerda. É atribuída a este mesmo Lenin uma manifestação típica de um ditador comunista, na qual ele brada: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a sua espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Afinal, embora a esquerda, por seus ícones pioneiros, seja essencialmente darwinista, como se isso pudesse classificá-la como um movimento ateísta, na verdade o que ocorre é que ela se põe como uma divindade com doutrinas que exigem absoluta devoção e subserviência de seus adeptos. E o fato de estimular seus adeptos a uma empatia para com toda sorte de religiões
não comunica uma contradição quanto ao que tenho exposto nesse tópico, simplesmente porque não é um fato oculto o que diz respeito ao marxismo introduzido sutilmente em quaisquer segmentos da existência humana e, portanto, a religião não está fora de cogitação para dominação da esquerda. Por fim, o texto de Apocalipse 21, verso 8, mostra que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, ou seja, serão lançados no lago de fogo. E a mentira é matéria-prima para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e estabelecimento de um poder hegemônico e absoluto da esquerda. Num outro registro, também oriundo de Lenin, temos a seguinte prescrição: vocês têm que estar preparados para mentir, enganar, fazer todos os tipos de operações ilegais e suprimir a verdade. Afinal de contas, a maligna, maléfica e maldita esquerda não é uma invenção de Marx, Engels, Gramsci ou qualquer criatura humana, pois esse sistema embusteiro que propicia uma falsa possibilidade de paraíso aqui na Terra, com a ilusão de que todos os humanos são deuses que controlam a própria existência, a própria história e o próprio destino, tem origem em Satanás, que, ainda lá no Éden, em forma de serpente, conseguiu incutir nos primeiros humanos a ideia de que podem ser autossuficientes em si mesmos e independentes de Deus. Por hoje, acredito que seja o suficiente e espero que esta importante abordagem tenha efeito de edificação e informação pelo efetuar do Espírito Santo em cada um de vocês. Fraterno abraço a todos na intensidade da agradável comunhão, minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do perfeito amor de Cristo e, como sempre, sobretudo para a glória sempre eterna de Deus Pai. Amém.